Todo mundo é ateu. Vamos assistir ele na íntegra. Pode ser? Vamos ver. Não tem ideia do que seja, hein, mano? E não conheço o canal, inclusive. Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não, não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Eu discordo. Já começa assim. Eu acho que ele existe sim. Não porque ele existe como algo que realmente existe, mas sim porque ele foi tão... mas já rápido, né? Ele é tão falado e tão construído socialmente que ele virou uma construção social que realmente existe. No sentido de muita gente considerar ele como algo, tá ligado? Agora, se realmente existe algo sobrenatural controlando o mundo, não. Não, pelo menos esse não. Agora, no sentido de existir... Ele existe, né? É uma construção que foi muito difundida, muito disseminada, então... Ele existe no final, tá ligado? Nesse sentido. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só ouvi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa. Fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre... Teve AD pro pessoal, gente. Nossa. Não, tudo bem. Foi só eu falando. Quando acabar, vocês me avisam então. Calma aí, fechou. 11:07. Nossa, André, eu tô vendo um 10... Ah, é replay. Acabou? Tá bom. maiores conquistas do cristianismo foi essa. Fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia. A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que a gente chama de falácia de apelo à autoridade, que é quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Clássico, né? Quer provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa o que a Bíblia diz. Essa é a falácia Esse macaco é esperto, né, mano? da petição de princípio ou raciocínio circular. A Bíblia é verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é verdade. É claro. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Então, o argumento é inútil. Isso é tão absurdo quanto dizer que o Super-Homem existe porque diz nos quadrinhos do Super-Homem que o Super-Homem existe. É claro, é. É muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo. Isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos, toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo. Gente, eu tenho uma dúvida, talvez ele comente no vídeo, mas eu queria... Talvez ele não comente também, então quero perguntar pra vocês, caso alguém saiba. É comum entre religiões essa parada de que você tem que pregar a palavra pro próximo, do tipo, você tem que levar o conhecimento adiante? Ou isso é uma característica mais do cristianismo? Porque assim, o que eu penso, né? Por que no final hoje a gente tem essa parada quando se fala em Deus, se fala no Deus católico, no Deus cristão? É porque o cristianismo, ele foi amplamente passado pra frente, porque é uma das raízes do cristianismo é você propagar a palavra, é você passar pra frente, é você trazer o conhecimento, levar o conhecimento pra outras pessoas, etc, né? Mas isso é comum em outras religiões? Eu não sei. Religiões monoteístas, de um modo geral, fazem isso, pode crer. Pode crer.
O cristianismo faz isso de forma muito mais agressiva e autoritarista. Perfeito, entendi. É comum demais. Na minha sala tem um evangélico que faz isso direto. Eu convivo com vários tipos de... Não. O que eu tô dizendo é, tipo assim... Ah, tá, mas sempre querendo passar pra frente a palavra de Deus, entendi. E não o cristianismo dessas pessoas. Mas é claro que ela Pera, me perdi? A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo, e não o cristianismo dessas pessoas. Fato. Mas é claro que ela também protegia o cristianismo. Com certeza. Principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos. E aí alguns pensadores, como Locke e Voltaire, foram se dando conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força. E quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas. Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta de novo. É um processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, sendo no Brasil em primeiro lugar os católicos e em segundo lugar os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. E ainda é comum ouvir os católicos dizendo que os protestantismo que é muito comum nos Estados Unidos, né? Ou nada a ver? Protestantes vão pro inferno e vice-versa. O cristianismo é intolerante na sua essência. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque tá na Bíblia? Nenhuma. É um argumento imbecil de uma longa lista de argumentos imbecis. O incrível é que as pessoas ainda fiquem mais abaladas quando escutam alguém dizendo que esse argumento é imbecil do que quando escutam um argumento imbecil em si. É fácil falar isso dos cristãos. É verdade. Isso é verdade pra caralho. Né, esquerdista? A gente é da paz, quero ver falar isso dos muçulmanos que sofreram um atentado. Não tem problema, o Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente. O Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada, perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus. Outra grande conquista do cristianismo. Então, eu, de novo nessa aqui, eu vou parar pra entender o que ele diz de não existe. Ele diz no sentido literal. No sentido literal, concordo. Mas no sentido figurativo e no sentido de o quanto aquilo significa pra quem acredita, eu acho que todos eles existem muito. Ele vai explicar? Ah, tá. Ok. É muito... Não, no sentido literal, tudo bem. Beleza. Agora, no sentido figurativo e da existência ter uma relevância para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, eu acho que a existência dela figurativamente é até mais importante do que a existência literal, tá ligado? Eu acho que chega num momento que pouco importa se existe algo físico do que estamos falando. Eu acho que a simples ideia disso aqui, não literalmente existir, ter um impacto positivo na vida de alguém ou no grupo de pessoas, já é suficiente para isso existir, tá ligado? Assim como ideias. Ideias existem no mundo das ideias, elas não são nada literal. E nem por isso elas não têm importância, tá ligado? Fez sentido? Não sei se fez sentido, mano. Sim, Ingo, exato. Fez sentido, não? Acho que fez, né? Muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente. O Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada... Acho que ele tá falando disso, né? O Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus. Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu, que tem que deixar os religiosos em paz enquanto eles falam que a Terra é plana, que tem velho rico se injetando sangue de criança, que a teoria da evolução é uma piada, que mudança climática não é um problema. Praticamente todo mundo sabe que criticar as religiões não significa que quando a sua avó fala "Deus te abençoe, meu netinho", você tenha que responder "Cala a boca, velha, Deus não existe". É isso mesmo. Não, é óbvio que não. Abraça a velha. Criticar as religiões significa que quando você ouve alguém falando esse monte de absurdo, você pensa, caralho, velho, que burro, e não deixa isso se espalhar. Exato, eu concordo com tudo isso. E olha que eu acredito em Deus, hein? A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara. A imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência.
Praticamente Sim. nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha. Como o espaço que a ciência conquistou é grande demais, e fica cada vez mais claro o quão absurdas são as explicações religiosas sobre a realidade, acabou virando aquele velho: se não pode vencê-los, junte-se a eles. Enquanto a religião pode era crer. soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo possível. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conforto. Parece que a Pode crer, pode crer, pode crer. Faz sentido. ciência acabou virando a sua Corta pras bichas sendo queimadas pela igreja. Bruxas, bichas não. Também, né? Ambas, no caso, né, Thierry? religião, né? A ciência não Se explica parar pra pensar, facilmente queimadas pela igreja. tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que Pior a gente é mesmo. Pior, foca no pior, que é mesmo. continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão antes de ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente. Cada um mais absurdo do que o outro. E não que necessariamente a ciência esteja correta todo o tempo, sem falhas, né? Porque você tem a evolução da ciência, você tem formas de ver o mundo cientificamente que foram mudando conforme os anos, tá ligado? Você tinha o heliocentrismo, por exemplo, que é ciência, mas que a gente entende hoje que tava errado, né? Ou tô falando muita bosta? Eu acho que também é uma coisa que evolui, que muda, mas que sim, tá correta, mas que nem por isso a gente né, pode estar errado em certo momento. Não? Sim, o teocentrismo sim, que aí você tá falando de Deus, né? Mas o heliocentrismo, em que a gente entendeu que em algum momento a gente girava em torno do Sol e que o Sol era o centro do mundo, era científico, mas não era correto, né? Ou nada a ver. É a expansão do conhecimento e não a mudança, pode crer, pode crer. É, jovem. Porque a compreensão da ciência, hoje existe comprovação. Essa época do heliocentrismo não tinha comprovação. Entendi. É que Deus, a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu, inclusive, ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo Heliocentrismo pra tá mim, certo? Heliocentrismo? Não, mas não, o heliocentrismo não considerava o Sol como centro do mundo? Ah, desculpa, então o geocentrismo, perfeitamente. Perfeitamente, Desculpa, confundi, tá certo. O geocentrismo fala que a Terra é o centro do universo, por isso tá errado. Perfeito. Mas o geocentrismo, em algum momento, foi científico, né? Ou era outra época, foi isso que o Gu falou, que a gente não precisava de comprovação através do método científico e hoje precisa, enfim. Tem uma prova clara de que eu não tô sozinho. A gente tem, em média, 800 mil Sabe, pessoas Gip? se matando por ano. Você realmente acha que Deus pensou, deixa essas 800 mil se matarem, tá de boa. Mas você não. Por favor, você é muito importante. Toma aqui meu sinal. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Ah, tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento pra enviar uma charada. É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. Então, eu acho que pior que os cristãos têm uma explicação pra isso, do porquê que então, se Deus existe, tantas pessoas passam fome, né? Esse é um argumento que eu entendo que eles têm um motivo pra explicar, e por isso que eu não acho dos melhores, assim, né? Tipo, se Deus existe, por que tanta gente morre? Com certeza você falar isso pra um padre, ele vai te explicar o porquê que Deus deixa morrer tantas mil pessoas de fome, tá ligado? Qual é o seu problema, hein, cara? Por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. E é engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele.
Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens, e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata, e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens, e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os anti-lobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça, porque a loucura já estaria em um nível perigoso. Sim. E ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de bala de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente, começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus, ou pelo menos finja que acredita em Deus. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas... Não, pera aí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. As guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... Tá, chega. Não, peraí, eu não acabei. Tem coisas mais contemporâneas, todas né? as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. Absolutamente nenhuma dessas pessoas que cometeram essas... Rodolfo hoje, ele olha pro que ele fez e ele condena, não é? Não tem um rolê assim, que ele fala que era coisa do capeta, de outro momento da vida dele. atrocidades em nome de Deus são cristãs Tipo o Léo Stronda. de verdade. Essa é a falácia do escocês de verdade, que é mais ou menos assim. Um cara fala, nenhum escocês bota gelo no uísque. O outro fala, ué, meu tio é escocês e bota gelo no uísque. E aí o primeiro responde, tá, mas nenhum escocês de verdade bota gelo no uísque. Agora troca escocês por cristão, gelo por cientista e uísque por fogueira. É diferente. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dá pra transformar a Bíblia numa thread do Twitter, não? Mais simples, né, hoje em dia? dava pra ter sido um pouquinho mais claro? É, um bagulho um pouco mais pé no chão, né, mais contemporâneo, que a galera entende, com umas abreviação, tá ligado? Ninguém entende o homem. E tá bom, beleza, vamos lá. Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus, e o Filho de Deus, e Espírito Santo, que aliás já começou meio complicado, e suponhamos que ele realmente tenha vindo para resolver as coisas. A gente tem livre-arbítrio, não tem? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Bíblia, foram uns 1500 anos. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Imagina se alguém distorceu as coisas, né, em benefício próprio. Tá, essa não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. E, na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes pelo menos desde o século III. Sendo que por volta do século XVIII, o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30.000 diferenças entre 100 manuscritos gregos. Nossa! E recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400 mil divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10.000 manuscritos em latim. A Bíblia não é só nada além de um texto, ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra. Não é, hoje em dia é a interpretação de um monte de gente sobre a palavra de Deus, enfim. Não, se você procurar, foi encontrado um manuscrito muito antigo que tem a maioria das Bíblias escritas. As diferenças são expressões. Não entendi, Gu. De Deus. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Caralho, macaco, você é inteligente, faz piada. Sério que o motivo pra não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não foi assim. O infanticídio e vários crimes bárbaros foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos. Mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo para deixar o seu filho fosse na igreja, com um padre. É fato. É cheio de piadinha, mas quando o avião tá caindo não sobra um ateu, né? A verdade é que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Primeiro que não, né? Essa história quando o avião tá caindo é mais lenda do que a Arca de Noé. Segundo,
Dizer que todo mundo é religioso mesmo que não saiba é o mesmo que dizer que todo mundo é agnóstico mesmo que não saiba. É um jogo semântico. Vamos lá. Agnosticismo tem relação com conhecimento. Ateísmo tem relação com crença. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe. Ateu é aquele que não acredita, não crê que Deus exista. A diferença principal é entre acreditar e saber, crença e conhecimento. Como ninguém sabe se Deus existe, todo mundo é agnóstico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. Aquilo que você estudou na Bíblia, aquilo... Caralho, pode crer. Vamos segurar o AD, faz sentido. Faz sentido. Não faz nem sentido acreditar na Bíblia, o negócio literalmente um telefone sem fio de mais de 2000 anos. Mano, é que, sei lá, toda vez que eu vou falar sobre religião eu tenho o mesmo discurso, porque pra mim é como funciona pra mim, tá ligado? Mas eu vou deixar o rapaz falar e depois eu falo. Hoje em dia é possível comparar os escritos de épocas próximas de quando foram escritas e o resultado é que as versões atuais não alteram tanto assim o que dizem. Pode crer. Obrigado, Lai, pelo sub. E muito obrigado, Raifrois, pelos 6 meses também. Você é agnóstico? Mano, eu não sei exatamente qual que é minha relação, não, com crenças, vou ser sincero. Eu não sei mesmo. Católico eu definitivamente não sou. Agora, eu gosto de acreditar que tenha algo por trás disso tudo, tá ligado? Tipo, eu acho que esse sentimento de conforto, não só de conforto, mas o sentimento de... Não sei, eu gosto de ir atrás e de conhecer, sabe? Mas pode ser que eu seja agnóstico, eu só não acho que é um rótulo que eu falaria por aí. Ah, não, você é o quê? Eu sou agnóstico? Não, eu sei lá. Sabe? Pode ser que sim, que seja exatamente o que é agnóstico, mas não é algo que eu sei lá, tá ligado? Vamos ver aqui. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. Aquilo que você estudou na Bíblia, aquilo que você sente aí dentro de você e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Puta, essa é a parte que eu mais não sei o que eu acho, hein, mano. Eu não sei, porque eu acho que, de novo, ele tá voltando muito na existência de Deus como algo literal. Eu não acho que seja isso. E por mais que eu sei que existam pessoas, eu tenho certeza que existam, pessoas que realmente acham que Deus é literal, algo, existe Deus tá lá esperando pela gente, você vai encontrar com Deus, alguma coisa assim. Eu acho que existem as pessoas que lidam com Deus e a criação de Deus, não o Deus cristão, que não é algo literal. E a existência disso é alguma coisa muito maior do que simplesmente acessar a essa resposta. Eu acho que essa resposta não precisa ser uma resposta. Não existe uma resposta. Tipo assim, eu quero ver de novo isso aqui. Na Bíblia, aquilo que você sente é agnóstico. Tem gente que acredita. Tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. Aquilo que... Sabe o quê? Se existe ou não, considerando a existência literal do negócio. Eu acho que pode ser uma existência, e eu acho que a maioria, a forma com que eu interpreto a maioria das religiões, não é nunca uma existência literal daquilo. Eu acho que eu vejo muito mais, e eu sei que existem pessoas, religiões que interpretam da mesma forma, de... a existência ser algo além do literal, gente. Ser alguma coisa tão existente quanto uma ideia, tá ligado? Nenhum cristão afirma que só existe na cabeça deles, tanto que a imposição que as religiões fazem é também sobre os outros. Sim, Rox, mas eu entendo aqui que ele tá falando de deuses, não? Ele não tá falando do Deus cristão, tá? Ele tá falando simplesmente do Deus cristão aqui? Pelo menos eu não tô falando. Eu tô falando do Deus como ideia de cada pessoa, assim.
Eu acho que pra maioria das pessoas é algo literal. Pô, não sei. Talvez pra maioria dos cristãos, mas não sei sobre outras religiões. Não sei, eu penso muito mais Deus como uma criação, como uma ideia, como um algo que te afeta individualmente pela existência da ideia e não pela existência literal por exemplo, tem gente que entende como Deus algo que existe de fato, é algo construído ali e que ele vai fazer chover, tá ligado? Existem pessoas que entendem Deus como uma criação pra si, que você acredita naquilo e aquilo tem um impacto só em você, não no mundo. O impacto em você, pessoa. Se algo tem um impacto em você, pessoa, como uma ideia, ele existe no mundo da ideia, tá ligado? E não tem exatamente essa questão de abrir a caixa e descobrir se a existência... Não, pô. Se existe pra você e tem impacto pra você e você entende Deus como isso existe pra você. E existe. É fato, existe. Assim como uma ideia existe. Agora, sim, pras pessoas que consideram Deus algo literal, uma existência literal que controla o mundo e que ele tem força, ele tem controle de verdade sobre algo, sobre alguma coisa física, aí tudo bem. Aí beleza, a parte da caixa. Mas eu não sei, não sei, toda vez que ele fala sobre Deus aqui, eu entendo que ele tá falando sobre o Deus literal, sabe? Você tá falando de fé, quando alguma coisa tem fé, quando alguém tem fé em alguma coisa, ela existe. Ele tá dizendo que independente da sua fé, o Deus que você acredita não tem como saber se ele existe literalmente, que no caso é abrir a caixa. Mas, Rox, que nem todo Deus existe literalmente. Entendeu? Tipo assim, nem todo mundo acredita que Deus é algo existente de fato, existente literal, sabe? Pode ser existente pra você e controlar você e ter influências em você, porque ele, enfim, mexe nas suas ideias, no seu pensamento, e você toma decisões e coisas acontecem com você. E o simples fato disso existir, isso existe, tá ligado? Mas entendi, ele tá falando na ideia do literal, né? Sim. Entendi, o Deus físico, o Deus que existe, que tá lá esperando a gente no céu. Sim, entendi. Você estudou na Bíblia, aquilo que você sente aí dentro de você, e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada. Deísmo, saber que existe um ser superior, mas não saber se ele é um Deus em si, ou um outro tipo de inteligência capaz de não ser criado. Não entendi. Que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus, ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim, ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né? Vai saber. E tem mais. Você pode ser um agnóstico ateu, ou seja, alguém que não sabe e não acredita, ou um agnóstico crente, ou seja, alguém que não sabe, mas acredita. E na verdade, tecnicamente, todo mundo é ateu. Sabe como tem gente que acredita naquele Deus que anda sobre as águas e gosta de vinho, mas não acredita naquele Deus que tem cabeça de elefante? Sim. Então, ele é crente quanto ao primeiro e ateu quanto ao segundo. Perfeito. É ateu em relação à maioria dos milhares de deuses que já foram inventados. Algumas pessoas só abrem exceção para um deles. Então tá, nada existe. Pronto, feliz? Agora chega pra uma mãe que perdeu um filho em um acidente e diz pra ela que o céu não existe, que a Bíblia é uma mentira e que a justiça de Deus não funciona. Esse provavelmente é o único ponto que não é tão ruim. O conforto de uma crença absurda que tem respostas absurdas e totalmente sem lógica para perguntas complexas é insuperável. Mas essa mesma suposta justiça de Deus que consola a mãe que perdeu um filho no acidente é exatamente a suposta justiça de Deus que destrói ainda mais a mãe que perdeu um filho pro suicídio. Segundo o cristianismo, pode crer. Quem se mata vai pro inferno. Então não... Ai, caralho, AD. Pode crer. Vamos esperar. Depois vê o vídeo de Potsoa. Ele refuta grande parte desse vídeo e é bom pra entender o lado cristão. Boa. O deísmo é uma categoria do teísmo e uma posição filosófica que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal. Entendi.
É que o ser humano tem uma tendência a querer criar uma imagem pra tudo, pra acreditar em algo mais palpável do que só uma ideia de um Deus. Sim, 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 sim. Sim. E no final, querendo ou não, se você entender a forma com que a religião se propaga, é muito mais... Quando a gente diz que a maioria das religiões, elas consideram Deus algo palpável, algo literal, algo existente de fato, né, físico, talvez não seja nem isso, talvez existir um Deus palpável, um Deus literal, é o que faz tem uma tendência maior das pessoas se interessarem por isso, porque é mais crível, mas existem sim religiões que não consideram Deus algo literal e algo palpável. Só que talvez essas religiões não sejam tão grandes assim, porque elas não têm isso palpável, e talvez as pessoas não se interessem tanto e não se identifiquem tanto, e aí você não tem essa crença tão forte, tá ligado? Eu comecei a pegar a visão sobre Jesus palpável, eu tô com uma visão monstra sobre isso, tava falando na live de ontem, quero fazer um vídeo sobre. Mano, consegue me explicar alguma coisa, Lit? Consegue me explicar alguma coisa sobre isso? Consigo? Tá bom. Cal, pode ser. Deixa eu ver esse vídeo aqui então e a gente vai. Pode ser? Que acabou a AD? Acabou? Vamos seguir. Não dá pra ficar inventando conforto metafísico que seja desconforto pros outros. No fim, a gente tem que concordar em uma coisa. A gente não sabe de nada mesmo, né? Só sei Não, que eu acho que... Peraí. Deixa eu entender de novo. quem se mata vai pro inferno. Então não dá pra ficar inventando conforto metafísico que seja desconforto pros outros. Mas dá sim pra inventar conforto metafísico que não seja desconforto pros outros, como muitas outras crenças têm, tá ligado? E tem. Talvez o cristianismo não seja a melhor delas, porque é isso. Ao mesmo tempo que traz conforto, traz desconforto. Mas existem outras coisas, né? Outras No crenças. fim, a gente tem que concordar em uma coisa. A gente não sabe de nada mesmo, né? Só sei que nada sei. Eu adoro ver pontos diferentes dos meus, mas eu ainda fico com a Bíblia. É questão de fé, né? No fim, só quando a gente morrer a gente vai descobrir. Pode ser que você esteja certo, pode ser que eu esteja certo. Essa é a falácia da falsa equivalência, Cara, eu ia falar que eu, de certa forma, concordava com esse rapaz. que é quando tentam botar dois argumentos diferentes como se tivessem peso igual ou parecido, quando na verdade Deixa eu não tentar tem. entender. Não é 50% de chance de Deus não existir e 50% de chance do Deus cristão existir. Não é assim. Se algum tipo de entidade transcendental que a gente chama de Deus existe ou não, a gente Gugu. realmente não sabe, mas não tem nenhuma possibilidade do cristianismo estar certo. A chance do Deus cristão existir é a mesma chance do Deus Sol ou do Deus Maradona existir. A ideia que tentam empurrar de que, como ninguém sabe o que existe além do nosso conhecimento, tudo é válido, é o mesmo que você pegar uma outra caixa fechada e impossível de ser aberta, examinar, sentir o peso, balançar e depois de notar que tudo indica que não tem nada ali dentro, chegar à conclusão de que tem 50% de chance de não ter nada ali dentro e 50% de chance de ter o beisola da grande família ali. Puta, mano, não sei se eu concordo muito com essa parte, não. Não sei, porque a gente tá... Não tem... Por que não tem nada? Tá ligado? Dentro da caixa. Você não sabe o que tem ou não tem. Você não consegue balançar e dizer que não tem nada. Não sei. Não sei. Ali dentro. Entendeu? Tudo indica que o beisola não tá ali dentro. E achar que o beisola tá ali dentro Deixa eu ver. é absurdo. Quer continuar acreditando que o beisola tá ali dentro? Beleza, mas ele não tá. Sim, eu concordo totalmente com tudo que você disse. E digo mais, eu acredito em Deus, mas não nesse Deus. Eu acredito que Deus é uma energia que permeia tudo. Eu acredito que exista Deus dentro de cada um de nós e muito mais. Esse é o argumento da Chinforímpula. Num episódio do Chaves, ele desenha um monte de rabisco num papel e o professor Girafales pergunta: o que representa? O Chaves diz: é uma chinforímpula. E o professor pergunta o que é isso. O Chaves diz: é uma coisa que eu inventei, tá igualzinho, né? É mais ou menos isso que acontece com Deus. Imagina que pessoas diferentes tenham uma ideia diferente do que é uma chinforímpula.
Se a gente pedisse para que elas desenhassem a Chinforímpula, cada um desenharia uma coisa diferente. Chinforímpula acabaria sendo uma palavra vazia, sem significado. Assim como de certa forma Deus é, né? É uma palavra que reflete a várias ideias diferentes de coisas diferentes, com certeza. Então, se duas pessoas dizem que Chinforímpula é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas... Não, então, não acho, não discordo completamente, mas deixa ele falar. Mesma coisa. Se elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas não estão falando da mesma coisa. Se elas discordarem, também não faz a menor diferença. No final, não tem por que usar a palavra Chinforímpula se ela não se refere a nada específico. Se refere, e aí que tá. Vamos lá, mano, eu não acredito que eu tô tendo que defender aqui Deus, mas é porque eu discordo do que ele tá falando. Elas na verdade é a coisa mais bonita, sem significado. Então, se duas pessoas dizem que Chinforímpula é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada. Elas podem estar concordando na ideia de que Deus é algo maior e que tudo bem. Gente, quando eu falo de Deus, eu não tô falando do Deus cristão, do Deus hindu, de Alá, eu não tô falando do Deus. Eu tô falando de uma construção que eu reconheço que diferentes grupos sociais fazem pra encontrar alguém que esteja acima de você e que seja o motivo por a gente estar aqui, ou que seja o motivo, seja o pra onde a gente vai. É uma criação, tá ligado? Então, quando as pessoas concordam que Deus é lindo, não é no sentido... A gente não tá falando do mesmo Deus. A gente tá falando na ideia de existir algo além da nossa enfim, da gente, tá ligado? Maior que a gente, ou que tenha uma parada positiva na gente, ou que tem, entendeu? Nesse sentido, Deus existe sim, como um conceito, sabe? Só que de fato não é a mesma coisa. Então, quando duas pessoas concordam, de novo, ver essa parte de novo. Então, se duas pessoas dizem que Chinforímpula é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas não estão falando da mesma coisa. Se elas discordarem... Elas podem estar falando... É porque Chinforímpula não tem o mesmo peso que Deus tem, mas quando duas pessoas falam que Deus é lindo, elas podem estar concordando não de que o seu Deus e o meu Deus é a mesma coisa, mas sim de que você tem Você concorda que existe algo, e eu concordo que exista algo, e que esse algo que existe, que não é o mesmo algo, definitivamente a gente entende isso, ele é lindo. Por quê? Porque ele ruma a nossa vida. Vamos desconsiderar todos os problemas, especialmente do cristianismo e de outras religiões. Ele guia a nossa vida, ele nos traz conforto sobre a existência, ele nos traz conforto sobre o fim, sabe? Ele dá respostas pra vida que a gente não... Nesse sentido, entendeu? Mas, de fato, eu acho que eu não tô pegando... Não sei, esse vídeo dele pra mim tá... Não sei, eu não tô pegando o vídeo dele. Talvez. Também não faz a menor diferença. No final, não tem por que usar a palavra Chinforímpula se ela não se refere a nada específico. Quando um católico fala que Deus é incrível, e aí um espírita concorda, e alguém sem religião definida também concorda, eles não estão falando sobre a mesma coisa. Não. Eles mal estão conseguindo se comunicar. Ou então, se um cara acredita... Então, talvez eles não estão falando sobre... Eles estão falando sobre Deus como existência e como algo, não Deus como o Deus barbudo lá, sei lá, como é o Deus do cristianismo, ou o Deus elefante do hinduísmo, ou o Deus... Ou Alá, sei lá, tá ligado? Eles podem estar concordando na ideia de Deus ser linda, na ideia de reconhecer... Tipo, sei lá, eu não consigo pensar em outra coisa que entre nessa mesma... Sei lá. Não sei. Você está se pegando ao idealismo. O vídeo é sobre realismo, por isso você está confuso. Pode ser que seja isso, mano. Pode ser que eu não esteja pegando de fato por onde ele tá, qual caminho ele tá seguindo, entendeu? No Deus cristão. Outro acredita que Deus é uma energia, blá 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 blá. E outro acredita que Deus é uma criança numa garagem controlando a nossa simulação. Por que chamar todas essas coisas de Deus? É como se Deus significasse qualquer coisa que esteja além do nosso conhecimento. E tudo bem, se realmente fosse esse o significado. Mas aí Deus estaria encolhendo a cada dia que passa.
à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Faz sentido. Entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que conforme a gente vai dando resposta pras coisas sem resposta, o Deus, que é a resposta pras coisas sem resposta, ele vai se tornando menor, porque você vai tendo resposta pra mais coisas, tá ligado? Vou dar um exemplo. Quando as pessoas consideravam que Deus, qualquer um, era o responsável pela agricultura, que, nossa, o Deus que faz crescer, Deus que... E quando a gente entende que existe algo científico que responde essa pergunta, esse Deus que respondia o motivo da agricultura ser algo tão lindo e das plantas crescerem e nos fornecerem comida, ele perde um pouco de força. Por quê? Porque, pô, tá, então não era Deus, então era o sol e a fotossíntese e a forma com que a planta consegue captar energia da luz solar, tá ligado? Eu acho que é nesse sentido que... ele tá dizendo. Entendi, não sei se eu concordo, mas entendi. Debater com crente imaginário é fácil, né? É verdade. Mas pelo menos a gente sabe a diferença entre o que é imaginário e o que é real. O que já é grande coisa, né? Os comentários vão se dividir em gente dizendo que é só argumento raso, gente citando passagem bíblica, gente pegando algum argumento do vídeo que parece mais fraco e batendo só nesse como se invalidasse todo o resto, gente exageradamente focada na parte dos gays e gente dizendo que vai me matar. Sabe como é? Mais complexa que a lógica cristã, só o amor cristão. Tá, ok, beleza. Também vai ter uma parte dos comentários dizendo pra estudar alguns filósofos, tipo Santo Agostinho e principalmente São Tomás de Aquino. E sabe onde tem aula sobre eles? No curso Essência da Filosofia. Toma, já a gente fez tem a uma publi aula dele. pra cada um dos filósofos mais importantes da história, mesmo os que são chatos. As aulas são todas desenhadas, animadas e descomplicadas. Mano, tá, eu vou falar aqui só pra não perder a linha de raciocínio. Eu acho que assim, ó. Eu entendi. Partes do vídeo eu não entendi, não necessariamente concordo, mas eu acho que porque eu segui por uma linha que ele não tá seguindo. Mas eu não sei, eu senti que olha só, gente, eu não acredito no Deus cristão. Eu reconheço que o cristianismo é um grandíssimo problema pro mundo, tá? Não acham que eu defendo isso. Quem acompanha aqui a live sabe bastante do que eu falo sobre religião. Só que eu acho que ainda assim ele foi muito duro no vídeo dele. Tipo assim, ó. Reconheço mesmo, tá? E falo mesmo. E eu acho que como as pessoas que seguem uma religião, o primeiro passo é vocês reconhecerem o problema que a religião que vocês acreditam trouxe pro mundo, tá ligado? Eu vou trazer uma bem contemporânea que é a homofobia. A grande maioria dos homofóbicos, pelo menos no Brasil, vão justificar a homofobia na religião, tá ligado? Então, pelo menos reconhecer que tudo bem, é lindo o seu Deus, mas que a sua religião foi responsável por matar algumas milhares, algumas centenas de milhares, quiçá milhões de pessoas, ela foi, né? E isso várias religiões diferentes, ao longo de várias épocas do mundo, cada uma com sua defesa, etc, tá bom? Só que agora eu acho que, ao mesmo tempo, quando eu vou falar de religião, deixo claro esse ponto, mas eu entendo também que tem algo muito positivo por trás disso. Só que eu acho que ele desconsiderou constantemente essa parte positiva. E qual que é essa parte positiva? Eu acho que a parte positiva da religião, e que parece que ele tira um pouco de sarro, e eu já fui meio essa pessoa. Quando eu era mais novo, eu era meio esse, sei lá, ateu, agnóstico, que achava que todos que acreditavam em alguma coisa que não era verdade eram burros e inferiores, tá ligado? Que foi um pouco do que eu senti do vídeo dele, assim, de que ele tem esse tom meio do tipo, você... Pelo menos eu sei que uma coisa é imaginária e outra não. Mas no final... Eu acho que todas as religiões têm algo muito positivo, que é o que traz de positivo na vida de cada um e ponto, sabe? Eu acho que... Pô, eu penso na minha avó, que é católica. E eu entendo como a religião é mega positivo pra ela. E eu gosto de usar minha avó de exemplo, porque minha avó é aquela católica que não empurra a crença dela pra cima dos outros, não deixa os preconceitos dela se basearem no que Deus diz, sabe? Que aceita todos e etc, sabe? E, pô, eu vejo que isso é muito... Eu não vejo minha avó hoje sem a religião. Minha avó é aquela senhora de 80 anos de idade que vai pra igreja, que tem as amigas da igreja, que faz os encontros da igreja, sabe? Assim como tem várias outras pessoas que acreditam em várias coisas diferentes e que isso tem
sim, um resultado muito positivo pra gente. Especialmente nessa parte de entender que, pô, você não vai morrer e vai acabar. E esse conforto de saber que talvez tenha algo depois daquilo. Ou saber que você não tá sozinho quando você tá sozinho. Que algo te rodeia, seja uma energia, seja um Deus literal, seja uma ideia, seja qualquer coisa, sabe? E eu entendi que... E eu sei que essas pessoas são a minoria, mas eu entendo que isso é positivo. E eu acho que talvez ele tenha faltado um pouco de reconhecer a parte positiva da religião. E, de novo, que reconheço todos os problemas, especialmente do cristianismo, sei dos grandes problemas e sou completamente contra e já fui a pessoa que achava que a religião tinha que acabar. Hoje eu entendo que sim, a religião tem muitos problemas e muitos. Ela foi responsável pela morte de centenas de milhares, se não milhões de pessoas. Até hoje, né? A parada que ele falou, que hoje, pelo menos no Brasil, você não tem um presidente que se eleja se ele não for ou fingir ser crente em Deus, tá ligado? Ou então você tem a bancada religiosa que é responsável por um monte de decisão no nosso país, que é mega forte. Você tem algumas questões de saúde pública, como aborto, que não seguem por conta de religião, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não deveria poder decidir. Você tem coisa... enfim, né? Tem muitos problemas. Mas ainda assim, pelo menos eu reconheço que sinto que algo positivo nisso tem, sabe? Quando você tira toda a merda, existe algo positivo. E eu senti que ele tratou esse algo positivo como se fosse, haha, você acredita em mentirinha, sabe? Tipo assim, o vídeo inteiro ele cita qual é o lado ruim. E quando ele parece que vai falar sobre esse lado que eu considero bom, parece que ele tá tratando como, pelo menos eu sei diferenciar o que é verdade do que não é, tá ligado? Enfim, acho que foi isso que eu senti nesse vídeo, sabe? Mas ele tratou isso como algo positivo e uma parte positiva? Não senti, mano. Não sei. Tirando tudo, né, 99% da parte, existe algo positivo no final. E aí, quando ele tá falando sobre religião, eu esperava que talvez ele fosse falar um pouco mais sobre as outras, mas eu senti que ele ficou muito no cristianismo, claro, porque o Brasil é em grande parte cristão, evangélico, enfim, então, de fato, se ele quer atingir as pessoas, mas eu achei que ele pudesse ter falado de outras religiões ou de outras coisas que não são religião, como budismo, etc. E qual é a parte positiva disso? Tá ligado? Não sei. Senti um pouco falta disso, sabe? Gabriel Gunter, eu já li seu comentário, querido. Já inclusive te respondi. Mount, é igual quando pedem pra negro não falar fogo nos racistas, porque é o discurso de ódio, mas não é discurso de ódio. Não é pra ter parcialidade, porque os cristãos são a maioria e dominantes na sociedade. Não, mas não foi isso que eu disse, Quint. O que eu disse é que eu senti que num vídeo que ele tá falando sobre isso, talvez ele poderia demonstrar como as outras religiões que são veementemente colocadas como do capeta, do diabo, do não sei o que lá, como essas religiões, essas crenças têm algo positivo na vida das pessoas também, tá ligado? Eu não tô dizendo pra ele não discursar de ódio contra a religião, não é isso que eu tô dizendo. Assim como eu tenho o meu discurso de que, porra, a religião matou, de novo, algumas milhares, centenas de milhares, não milhões de pessoas. E continua matando até hoje. E continua tendo um impacto mega negativo. Gente, Jair Messias Bolsonaro tava aí há, sei lá, 8 meses, estava no poder. E quantas coisas ele não se pautava em religião? E quantos passos pra trás o nosso país não deu por conta da religião e do presidente bosta que a gente tinha, tá ligado? Não é isso que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo pra gente não atacar. Eu tô dizendo que é muito importante a gente reconhecer os grandes problemas, mas a gente tem também coisas positivas. E eu acho que a religião ela é completamente ok. E completamente, gente, sem nenhuma gracinha, sem nenhuma piadinha do tipo, hahaha, você acredita em coisa besta. Se ela fosse algo que impactasse apenas a vida de quem crê e não impactasse de forma nenhuma negativa, pelo menos, a vida de quem não crê ou opta por não crer. Que é o que acontece hoje. Porra, quantas famílias brasileiras hoje obrigam seus filhos ou então punem seus filhos que não querem ir na igreja porque eles vão. Entendeu? Saca? Mas o intuito do vídeo... Não, sim, perfeito. O vídeo dele é muito bom. Eu tirei bastante coisa, mas eu senti que quando ele poderia falar um pouco sobre
a parte positiva, de alguma forma... Não, mas não é do cristianismo, Quant. Não é do cristianismo, cara. Eu não tô falando sobre o cristianismo. É que ele optou por falar do cristianismo no vídeo dele, mas eu não tô falando do cristianismo. Eu tô falando das diversas e milhares de religiões que a gente tem, inclusive no Brasil, tá ligado? Não tô falando do cristianismo. Não tô falando. Não mesmo. Inclusive, me incomodei um pouco dele só praticamente falar do cristianismo no vídeo dele, entendeu? Mas não tô falando do cristianismo. Não tô falando pra ele falar positivamente do cristianismo. É que no caso eu usei o exemplo da minha avó cristã porque é a pessoa mais próxima que eu consegui pensar, tá ligado? O vídeo inteiro ele fala sobre o cristianismo. Eu achei, inclusive, que ele fosse pegar esses outros pontos, entendeu? Mas não é sobre o cristianismo que eu tô falando. Eu não tô falando pra ele trazer o ponto positivo do cristianismo. Eu tô falando pra ele trazer o ponto positivo da fé e da religião e da crença, tá ligado? Que quando ela é colocada como algo estritamente sua, do tipo, eu acredito nas minhas coisas, mas eu nunca vou tentar fazer ninguém. Eu posso até conversar, mas eu nunca vou tentar empurrar isso pra ninguém. Ou eu nunca vou tentar mudar a vida de ninguém, ou punir alguém que esteja perto de mim porque não acredita ou porque fez algo que eu discordo. Não. Quando a gente tem a nossa crença e a gente reconhece que ela é nossa e que ela é uma crença e é fé e não é verdade pra gente, o que é tão verdade, ser verdade pra gente é tão verdade quanto ser uma verdade obrigatória, né? Mas enfim, quando ela é verdade só pra gente, e que a gente não pode deixar a nossa verdade vir como verdade absoluta, tudo bem, isso beira a utopia, Tufãozito, reconheço que isso beira a utopia, especialmente no mundo que a gente vive hoje. Mas isso é positivo, entendeu? Eu acho, Tomate, que foi isso, mano. Eu acho que talvez o erro do vídeo dele é que... A minha expectativa, na verdade. Não, mas que ele não deixa claro que talvez fosse sobre o cristianismo, entendeu? Porque quando ele fala sobre religião aqui no começo, eu tava achando que era sobre religião no sentido mais amplo da palavra possível, e crença e fé, tá ligado? Mas agora eu entendi, Quant. O vídeo no final é um vídeo que foca mais no cristianismo, sabe? E aí sim, de fato, falar sobre o cristianismo e querer ser positivo sobre isso, aí é uma besteira enorme, sabe? Ele fala sobre religião no começo pra funilar no cristianismo. Isso. O que mais incomodou foi esse senso de superioridade que ele passa, como se ter a sua opinião fizesse ele melhor do que... Mas, mano, não é um... Eu gostei bastante do vídeo. Eu acho que ele traz coisas bem legais. Mas eu acho que o erro foi meu, na verdade, de ter achado que era um vídeo sobre religião de forma ampla e generalista e não afunilada no cristianismo. Eu acho que o vídeo afunila no cristianismo e isso, vou ser sincero, quebrou muito minhas expectativas, tá? Eu tava com a expectativa de um vídeo sobre religião, assim, amplão, tá ligado? Mas ele focou muito no cristianismo mesmo. Acho que tá só pegando uma minoria, utópico demais. Ah, não, eu sou... Renan, eu concordo completamente que essa ideia é totalmente utópica, sem dúvida nenhuma. Fala, Belly. Fala, Morgens. Gente, tem um monte de gente falando, agora eu consigo ler mais vocês que eu terminei essa linha de pensamento, mano. E tipo, como ele fez um vídeo atacando, se ele generalizasse ia ser pior. Ah, sim. Exato. Olha, eu tava pensando sobre isso esses dias. Beleza que a religião te ajudou a superar algum problema, mas que tipo de pessoa a religião te tornou em troca? Curou sua depressão, mas te tornou uma pessoa preconceituosa que nega a ciência, por exemplo? Morgens, eu acho que mais do que isso, porque quem é assim não vai reconhecer. Eu acho que dá pra reconhecer no sentido de beleza que a religião, ou o cristianismo, vamos falar, te deu uma esperança de que a existência não vai acabar quando você morrer. Mas a troca de quê? A troca de dizer pra um monte de gente que a existência delas não é verdade porque Deus não acredita, tá ligado? Tipo assim, quando você coloca na balança, o peso, ele é infinitamente maior pro lado negativo que trouxe pro resto do mundo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, no final, o pós-vida e se Deus existir ou não, foda-se. Como assim, Lich? Minha opinião, mandei no Whats, fechou, eu vou ouvir. Tem um vídeo chamado Parabéns, Você é Deus, muito reflexivo e principalmente no olhar oriental. Peraí. É... Peraí, já tava respondendo a Duda que hoje é aniversário do Elvis. Pronto.
Mas tem pessoas que não são preconceituosas. Dói muito ouvir isso de pessoas que eu acompanho. Como assim, Mili? Não entendi. Não, Mili, tudo bem. Sim, tem muitos religiosos que não têm preconceito. Agora, você tem que reconhecer que você tá falando de 5% da tua religião. Quando a gente tá falando do cristianismo, né? Tá falando de uma porcentagem mínima e você tem que reconhecer que existe um lado que é muito maior e muito mais relevante no sentido de número de pessoas, que é preconceituoso, sim. Ó, o Johnny falou aqui, o único problema é a opressão. A fé de um não deveria ser usada como ferramenta de opressão para outro, mas infelizmente a religião hoje é usada como ferramenta de opressão por muita gente. Você não pode fazer porque eu acredito que isso é errado. É uma questão emocional. E não adianta tentar refutar uma questão emocional com lógica. Não mesmo. São idiomas diferentes. Quem opera com religião em sua vida tem uma proposta emocional para justificar. Sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Mas assim, eu acho que o primeiro passo de qualquer um que acredite em algo e pelo menos que seja, sei lá, que seja cristão no Brasil, é reconhecer que o cristianismo no mundo tem um impacto muito negativo. E sim, tem que reconhecer isso, sabe? Assim como outras religiões em vários lugares do mundo, né? É... Sim, claro, porém tem um pessoal que ataca em um todo e esquece de falar do lado que não é assim. É que isso que você tá pedindo é que nem dizer que a torcida, sei lá, que... Deixa eu pensar um outro exemplo, assim. Hum, não sei, Não sei, não consigo. Mas é que nem dizer, tipo assim, não, É que ao mesmo tempo eu não quero nem jogar o absurdo, nem diminuir a parada. Mas, tipo assim, sei lá. Não sei dar uma opinião que não seja problemática aqui, no sentido de ou jogar um absurdo e falar um absurdo, ou deixar muito raso, tá ligado? O exemplo do racismo, não, tipo, deixa eu pensar. Sei lá, é você querer que a gente ache a florzinha num mar de bosta e fale, não é um mar de bosta, ó a florzinha ali, sabe? Acho que é isso. Acho que é a forma mais simples que eu consigo trazer, sabe? É que nem se eu olhar pra um campo de cocô. E tem flores no campo de cocô. Mas aí você falar assim, você não pode falar que isso é um campo de cocô. Ó as flores que tem ali. Eu vou falar, é verdade. Tem flor. Então, você tem que falar das flores quando você tá falando do campo de cocô. Não, você não tem, sabe? Sabe? Exato. A exceção confirma a regra, perfeitamente. Exatamente. Entendeu? Isso foi bem específico. Mano, eu acho que isso foi o menos específico que eu consegui chegar. É... Pega um exemplo besta. Eu sou fã do BTS. Quando falam, e as armas são infantis. Eu sei que isso é minoria, mas o que a comunidade passa pros outros é mais significativo. É, tá bom. É tipo uma pessoa falar que os homens são machistas e aí um homem pedir pra não generalizar. Tipo assim, não, ei. Nem todo homem é. Tá bom. Ok, sim. É, não sei. Acho que o campo de cocô, eu acho que é o melhor exemplo que eu consigo dar. Tipo assim, e aí o argumento de que, pô, Deus é lindo. Quem torna Deus o que é hoje são os homens. Claro, mas aí qualquer coisa na vida, gente. Qualquer ideia positiva é linda. Quando colocada na prática, interpretada por um monte de gente diferente, vai ficar suja, vai ficar feia, tá ligado? Óbvio. Sim, sem dúvida nenhuma, pô. Isso é óbvio, sabe? De que a ideia no mundo da ideia é maravilhosa. Só que quando você joga na prática e você dá pra algumas milhões de pessoas, interpreta isso aí e entende o que você quer e prega o que você quer. Sabe? Claro, aí vai ficar do jeito que a pessoa quiser, né? E aí entenda, se hoje na prática é uma merda, é porque
ou pessoas de importância nesse meio propagaram a merda, ou porque a grande maioria da galera pensa merda, sabe? A religião em si foi criada pra manipular e controlar a crença pra se seguir. Pode crer.